pastor, vê você meu pastor, e a gente fica naquela coisa, essa família é muito unida, briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. É uma grande família, e é isso, gente. Igreja é você estar aqui em unidade, não porque pensa todo mundo igual, mas porque existem pessoas diferentes, mas que estão debaixo do mesmo nome, e debaixo da mesma autoridade. E isso é o Evangelho. E a Bíblia diz que naquele grande dia vamos ver povos de diversas nações cantando ao Senhor, de diversas etnias, de diversas cores, prestatura. Gente, isso é multiforme, graça de Deus. Se você olhar para o lado, ninguém parece com o outro. Cada um tem seu jeitinho, uns mais difíceis, outros mais fáceis, um perfil dominante, outro perfil doente, outro perfil que é quietinho, fleumático, e glória a Deus, isso é multiforme, graça de Deus. Então fala para o Senhor lá, eu agradeço pela sua vida também, ainda bem que Jesus te salvou, você é difícil, mas eu te amo. É isso, gente. E querido, existem pessoas difíceis de se amar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas quando eu penso em todos os motivos que Deus tem para não me amar, eu falo, é verdade, eu tenho que perdoar, eu tenho que cuidar, porque, querido, eu também vacilo, você também vacila. E igreja é isso, a gente está reconciliando, a gente está amando, apesar dos erros. É igual casamento, gente. Existe casamento perfeito? Não. Você tem que amar, suportar. E suportar não é suportar com Jesus, é você estar consertando sempre o outro erro. Porque a gente vive uma geração, deu ruim, termina, deu ruim, vai embora, quer abandonar, não quer mais nada. E eu aprendi isso quando eu estava fazendo estágio na Copenhague, na RJ, e aconteceu o seguinte, eu trabalhava com suporte de informática. Olha só, suporte de informática. Aí o que acontecia? Toda hora que quebrava o computador, ele ligava para o quê? Aí Deus falou comigo, tá vendo? O amor, tudo. Aí eu entendi essa palavra. Deu uma coisa ruim, o amor tudo suporte, vamos consertar. É isso, igreja. Agora, sem caixa longa, que eles puderem ver comigo, Jeremias, capítulo 29, vamos estar falando sobre planos. Jeremias, capítulo 29, texto bastante conhecido, 29, versículo 11. Mas eu gostaria, diante de ler esse texto, falar uma coisa com vocês. Imagina essa cena, querido. Uma cena não muito boa. Eles estavam fazendo guerras na Rússia e um monte de guerra em vários outros lugares. A Bíblia tem se cumprido, os sinais estão acontecendo, Jesus está voltando, amém, igreja? Mas isso vai ser bom para a igreja. Mas eu quero destacar uma coisa aqui. Imagina que o terceiro comando ali da pedreira vem, invade tudo, Bradesco, Marinha, tudo, toma todo mundo aqui que tem guerra, toma, vai ter gente morta, não sei o quê, e leva a gente escravizado lá na pedreira. A gente fica cativo lá na pedreira e eles falam, agora vocês vão viver aqui e acabou a vida de vocês, não tem como vocês voltar para o lado de vocês. Seria uma situação boa ou horrível? Não, e queimam sua casa para não deixar você voltar, destrói tudo. Tudo, não fica sobrando nada. De repente, parentes morreram, coisas morreram, acontecendo, a catástrofe enorme. Isso seria horrível, sim ou não, igreja? E ainda mais estar em outro lugar, imagina com outra cultura, com outra religião, falar, ó, aqui não é assim, você não pode fazer mais isso, não pode fazer mais aquilo. Querido, seria fácil ou difícil para você? É isso nesse contexto que a gente vai ler aqui. Jeremias, ele por vezes é chamado de um profeta chorão, mas ele era um cabra muito corajoso, porque ele pregava dor que doer, falava. Ele foi preso, amarrado no tronco, foi jogado numa cisterna, foi caído, apanhou, foi levado cativo, mas ele não deixava de profetizar, ele não deixava de pregar a palavra. E isso é lindo de ser de Jeremias, mas ele fala isso aqui, gente, que a gente vai ler esse versículo 29 e 11, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então seria mais ou menos que essa história que eu contei aqui, o terceiro comando vir dominar e levar, queimar nossa casa. Foi isso que aconteceu com Israel. Eles foram tomados pela Babilônia e levados cativos, perderam suas casas, perderam seu tempo, destruíram o templo de Jerusalém. Aconteceu muita coisa ruim, eles não tinham nada para se alegrar, não tinham esperança.
Só eu conheço os planos que tem para vocês. Isso é Deus falando. Prosperidade, não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Numa versão que está aqui, a minha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não sei se é uma versão para cima, mas eu gosto dessa versão aqui. E é interessante, porque eles tinham tudo para desacreditar agora. Mas por que aconteceu isso em Israel? E eu quero falar isso para que em 2025 a gente possa viver os planos de Deus. Quem vai viver os planos de Deus? A vontade de Deus é boa? É boa, perfeita aí? Então quem quer viver essa vontade? Então entenda que estar na presença de Deus não te isenta de viver a palavra. O que eu quero dizer com isso? Porque Israel foi levado cativo? Porque Israel perdeu aquela batalha? Porque ela achava: eu estou vivendo a promessa, eu estou na terra prometida, eu estou na presença de Deus, nada pode acontecer comigo. E eles começaram a adorar os ídolos, começaram a se acomodar, começaram a pecar, começaram a adulterar, começaram a viver uma imoralidade sem igual, começaram a sacrificar crianças em Jerusalém. Aí você fala: mas ainda bem que não tem isso hoje em dia. Gente, não está vendo aí uma mobilização para quê? Aborto. Só mudaram a forma. Antigamente atacavam recém-nascidos, o Deus Moloque tacava no fogo crianças recém-nascidas, eles batiam o tambor para não morrer as crianças. Hoje Satanás só mudou a arte, agora mata no ventre da mãe. E querido, estamos vivendo tempos parecidos. Mas cadê os profetas que vão se levantar contra essa maravilha? Cadê os profetas que vão destruir a obra do diabo e vão viver os planos de Deus? Amém, igreja? Então, querido, é um contexto totalmente ruim, porque foi a pior situação de Deus, porque eles achavam que o fato de serem salvos, o fato de ter a presença de Deus, isentava eles de obedecer a palavra. E Jeremias falava: se arrependa, porque senão vão ser destruídos. Babilônia ficou anos e anos pregando para que eles se arrependessem, e eles não se arrependiam. Eles batiam, o rei chegou a prender Jeremias e amarrar no trono por uma noite, jogaram ele na cisterna, eles não queriam ouvir a verdade. Tem gente assim hoje em dia. Você fala a palavra de Deus, a pessoa se veste e fala: não, mata esse profeta, isso não é de Deus não. E Deus está falando: não vai por aí, porque eu te amo. Gente, sempre que Deus fala não é porque Ele não quer a sua felicidade, é porque Ele quer o melhor para você. Assim como o pai e uma mãe vê o caminho, o filho quer botar a mão no choque ali, vou falar que não, ele vai chorar assim ou não? É a mesma coisa, a gente está lá: mas ele vai dar um choque de graça. E às vezes é assim, a gente só aprende levando choque. Não é assim às vezes com o teu filho, com a tua filha? Fala: filho, não vai por aí. E Deus é aquela coisa, Ele sempre nos avisa. Ele sempre nos avisa, sempre vai dar um sinal, vai usar uma música, vai usar uma pessoa, vai usar até gente que não é crente para falar com você. Já aconteceu de uma pessoa não crente ser usada por Deus para seu amigo? Fala: você não vai fazer isso. Queridos, Jeremias ficou anos pregando e eles não viram. O que quer dizer a presença? Satanás não tem medo do fato de você ter a presença de Deus. Satanás tem medo de você viver a palavra de Deus. Sabe por quê? A presença de Deus não afasta Satanás. Jesus era Deus, sim ou não? Satanás foi tentar ele, sim ou não? É a presença, não é? O Espírito Santo já disse sobre ele. Mas quem que venceu Satanás? Não foi a presença. E tem muita gente que vai na igreja que cai porque está na presença, mas não está na. Então, por isso nossa igreja é vibrante, inspiradora do poder de Deus nas Escrituras, vive com ela no final, não porque é o erro de português, mas porque é de Escrituras. Porque tem que ter poder, tem que ter presença, tem que ter dom, tem que ter ministérios, mas também tem que ter palavra, tem que ter Escritura, porque é isso que Satanás quer. Você foi salvo, você foi redimido, mas isso não te isenta da consequência. E foi isso que aconteceu com Israel. Estavam na presença, que achavam: nós somos de boa mão. Deus nos
sempre vai tentar usar a palavra fora do contexto. Foi isso que fez Jesus, querido, no Éden. Adão e Eva estavam na presença de Deus, sim ou não? Satanás estava lá. O que fez Adão e Eva cair? Não viver? E o que fez Jesus vencer Satanás? A palavra. 2025, querido, o que falta para você, de repente, não é a presença, é a palavra. É viver a palavra, estar debaixo de uma palavra. Tem alguém que está debaixo de uma palavra? Se você está vivendo, existe uma palavra, um plano de Deus a seu respeito. E isso nós precisamos entender para 2025 vivermos um plano de Deus, que é o plano de fazer-nos prosperar e não nos causar dano, um plano de nos dar paz, um shalom de Deus, um plano de nos dar um futuro de esperança. É isso que Deus tem de plano para você, querido, para mim, para você, para a igreja amiga. Mas para isso precisamos ter o poder, sim, precisamos ter a presença, sim, mas precisamos estar debaixo de uma. Então, queridos, esse contexto que eles estavam vivendo, de repente alguns estão vivendo, como foi falado aqui nesse ano de 2024, estão no cativeiro emocional, no cativeiro financeiro, no cativeiro espiritual, eu não sei o que é, mas eu quero te dizer uma coisa: existe um plano de Deus que continua de pé, porque cativeiro nenhum pode impedir os planos de Deus a seu respeito. Tudo que você tem que viver, tudo que você tem que fazer é se render à palavra, porque foi esse contexto que eu falei, de ter sido dominado, ter perdido suas casas, perdido o seu território, perdido tudo, o teu tempo, a sua religião, porque eles acreditavam que Deus estava preso no tempo e foi tirado aquilo deles, querendo tudo para ficar sem esperança. E Deus fala: sou eu que conheço os planos que deu para vocês, planos de fazer-o prosperar. E se você ler os versículos anteriores, ele fala assim: construam casas e habitem nelas. É como se ele estivesse lá na pedreira. Deus fala: constrói aqui, prospera aqui, porque ele vai falar aqui: multiplique-se, não diminui, tenham filhas, se casem e busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e ore o Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha só, Deus falou para eles prosperar e levar para o homem. Não é intrigante isso? Porque a palavra de Deus para te falar que eles vão ficar 70 anos. Aí Deus fala: mas não é para viver como escravo, não é para viver com a vida medíocre, é para vocês se multiplicarem, crescerem, casarem, prosperarem, porque é isso que eu tenho para vocês. Quem eu quero dizer para você, na realidade você está, se você está no Chapadão, você vai prosperar. Se você está na Pavuna, se você está em qualquer lugar, você vai prosperar, porque esse é o plano de Deus para você. Não é um plano de fazer mal para você, não é um plano de causar dano, não é um plano para te tirar a paz, mas para te dar a paz. E a paz é o shalom de Deus. E shalom de Deus é muito mais que paz, é prosperidade, é plenitude, é nada quebrado, nada fora do lugar. É isso que Deus quer para você, colocar tudo em ordem. Então, para você, irmão, chegou a hora de colocar tudo em ordem. Vamos colocar tudo em ordem, igreja, para viver os planos de Deus 2025. Porque, queridos, a gente continua lendo Jeremias, ele tem fatos interessantes, mas vou pular essa parte. Mas imagina você foi arrancado da sua terra, forçado a viver em um lugar estranho, cercado por uma cultura que você não conhece, com falsos profetas. Jeremias é um dos profetas que mais combate falsos profetas. Toda hora lá não tinha, sabe aquele profeta da morte? Não vai dar nada, vai ter o fim, acabou para você. Não tem esse amigo governo, amigo de Satanás, que você tem que repreender e se afastar deles. Mas, querido, fala assim: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, e eu vou acreditar nela. É isso que você acreditar. Para de dar ouvido para Satanás, porque Satanás vai tentar deturpar a palavra de Deus. Se a gente ler aqui, você vai ver que sempre Elias, nos versículos posteriores, ele viu uma carta desmentindo Jeremias, falando: vocês vão morrer aqui. Mas Jeremias fala: não, prosperem, você vai ficar 70 anos, vocês vão voltar. Gente, não é porque você está cativo, não é porque está acontecendo uma situação ruim que você tem que viver mediocremente. Deus continua com planos a seu respeito. A questão é: quem vai se levantar para viver? Quem vai se levantar para viver aqui, igreja VIP? E sabe o que é interessante, Daniel?
Ele falou o quê? Deus tem planos para prosperar. Ele estava o quê? Cativo quando Deus falou isso. Escravos. E Deus dá uma mensagem de esperança, porque Deus avisou antes. Se você não se arrepender, isso vai acontecer. Aconteceu. Deus abandonou eles? Não. Falou. Eu sei os planos que eu tenho de Deus. Eu não desisto de você. Meus planos continuam de pé. Volta para mim, se arrependa, porque eu te amo. E nada pode te separar do meu amor. Eu quero fazer tudo mesmo na sua vida. Só confia, porque eu tenho um plano para a tua vida. E sabe o que me intriga? Porque em Jeremias capítulo 1 fala: eu te escolhi como profeta às nações, desde o ventre da sua mãe. É um texto bastante conhecido e é lindo. Jeremias falou da vaso do leão. Alguém pegou aqui recentemente, meses atrás, entre tantas outras falas de Jeremias. Foi pensa, não foi, gente? E eu fiquei olhando a Bíblia e falei: cara, ele falou isso num contexto, mas ele estava cativo. Jeremias, segundo o estudo que a gente faz aqui, ele só viveu em três lugares: Judá, Jerusalém, Babilônia como cativo e depois Egito. E Deus falou que ele seria profeta às. Eu fiquei: Deus, na Bíblia só foi 4. Aí Deus falou comigo: aonde você está pregando agora sobre Jeremias? Querido, tudo que é de Deus, vão ter coisas que vão acontecer que você não imagina. É muito maior. Eu acho que Jeremias, quando Deus falou isso, ele imaginava, só que deu 4 lugares. A mensagem dele é pregada no mundo inteiro. O que Deus tem para você é infinitamente maior do que você pensa ou imagina. Querido, deixa eu profetizar sobre a vida de alguém aqui. O que Deus tem para você, os planos dele continuam de pé, mesmo que você esteja fora do caminho dele. Ele não desiste de você e ele tem planos para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Basta você voltar. Basta queimar para glorificar o Rei. Querido, porque eu quero que você pegue isso e nunca mais se esqueça, em nome de Jesus. Se você puder anotar, anote isso, em nome de Jesus. A promessa de Deus vai ser maior do que você imagina. Ele falou para Abraão: te farei pai de multidões. Aí a Bíblia relata dos filhos ali mais destacados, Isaac e Ismael, mas ele foi da genealogia de Jesus, a maior multidão, a maior família São de Abraão, Jeremias, profeta das nações, e continua afirmando até hoje. Pode ter tantos outros promessas. A promessa de Deus é muito maior do que você imagina. Outra, a promessa de Deus vai demorar mais do que você imagina. Vai ser necessário paciência e perseverança, fidelidade e obediência, porque todas as promessas de Deus não foram de um dia para o outro. A gente vive numa sociedade fast food, eles querem tudo rápido, mas a promessa de Deus leva tempo, porque tem que preparar você para receber a promessa. Deus está preparando tudo, ou já tem tudo preparado, de repente você não está preparado, e Deus está esperando. Deixa você se preparar, deixa eu te preparar, deixa eu te construir, moldar o teu caráter, moldar a tua mentalidade, para você estar pronto para receber a promessa. E a promessa de Deus vai ser diferente daquilo que você imagina. Não vai ser do seu jeitinho. Sinto muito te informar, mas não vai ser do seu jeito. Então, que ele entenda que esses são princípios que vão acontecer, como aconteceram com todos aqui da Bíblia. E é interessante a gente notar que o tempo de espera nunca é um tempo perdido, quando confiamos no Deus que escreve a história. Então, querido, fala para o seu irmão, como profeta, pega a mão dele, pega a mão dela. Em nome de Jesus, 2025 está chegando. Tem gente que vai viver promessa, está vivendo promessa de 2024, vai viver promessa de 2024 ainda, mas tem gente que de repente está esperando umas coisas, e eu estou falando para alguém aqui, é infinitamente maior. De repente vai ser em 2025, ou vai ser em 2025 também, mas você vai falar para ela agora, vai falar para ele agora assim, em nome de Jesus. Fala para ele, em nome de Jesus. Se prepara. Aleluia! Glória a Deus! Você vai se preparar, querido? Quem vai se preparar disso também? Então, para Deus, bate palma, faz alguma coisa! Sabe por que tem uma frase que eu gosto, que a sorte
vai tirar a sorte e botar a promessa, é o encontro da oportunidade com o preparo. Vou repetir, a sorte, e Deus vai mudar a sorte de alguém que está se preparando. Deus vai mudar a sorte de alguém ainda esse ano. Quem vai ser? Deus vai mudar a sorte de quem pega essa palavra e diz amém. A sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Se você não se preparar para aquilo que Deus tem para você, não vai acontecer. Eu estava um dia, quem tem o sonho de viajar para fora? Estados Unidos, por exemplo. Levanta a mão na hora dele, se você não levanta, você não vai viajar. Mesmo que você não queira viajar, levanta a mão, querido. Querido, eu estava lá num evento e o cara falou assim: gente, tinha mais de 100 pessoas. Ele falou assim: eu vou te dar uma oportunidade agora para você. Vou sortear um número aqui que não sei o que, vai ganhar viagem para os Estados Unidos de graça, hotel, tudo pago, que não sei o que, vai ficar uma semana, eu vou pagar tudo. Aí então eu falou assim: quem tem visto nos Estados Unidos? De 100 só 2. Perderam a oportunidade, eu também perdi. Diante de uma oportunidade eu não tinha outra. Quantas oportunidades de Deus você tem perdido por não se preparar? Quantas oportunidades de Deus você tem perdido por não viver a palavra e continuar te obedecendo, continuar postergando e não tomar uma decisão, mas a partir de hoje você vai tomar, amém? Amém? E aí a oportunidade virá e você viverá os sonhos que Deus tem para você. E eu quero te dizer aqui também, profeta, o plano de Deus é bom, sim ou não? Mesmo quando aquilo que estamos vivendo parece ruim. O plano de Deus para Israel era bom, mesmo eles cativos. Mesmo eles vivendo algo ruim. De repente você está vivendo um momento agora ruim. Ou de repente está vivendo o melhor momento da tua vida, glória a Deus por isso. Mas não deixe que esse melhor momento seja uma distração para você se afastar do propósito. Senão vai acontecer o que aconteceu com Israel. E é o que acontece com muita gente. Ganha bênção, ganha vitória, se afasta. Aí cai tudo de novo. Já conheceu alguém assim? Não aponta o dedo. Querido, o plano de Deus é bom mesmo quando tudo que parece estamos vivendo é ruim. O plano de Deus é perfeito mesmo quando não estamos entendendo. Eu tenho que confiar que Ele sabe algo que eu não sei. O plano de Deus é agradável mesmo quando o que eu estou passando é desagradável. E querido, o plano de Deus é eterno, mesmo que eu esteja vivendo agora. O plano que Deus tem para cada um aqui, querido, é muito mais do que essa terra aqui. É muito mais. Ele está com um plano eterno para a Gatinha, para o Leandro, para mim, para a igreja Vive, para cada um de nós. O apóstolo Paulo fala assim: eu somente espero nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Querido, o plano de Deus para você é muito maior. O que Ele tem para nós é muito melhor. Quem vai ver? Porque os sonhos de Deus não estão limitados à nossa capacidade, não estão limitados à nossa geografia, não estão limitados ao nosso berço familiar, não estão limitados aos nossos relacionamentos. Pare de limitar o poder de Deus, porque o futuro que Deus tem para você é maior do que o passado que você tem que deixar para trás. Mas para isso, querido, nós precisamos entender que o plano de paz é o shalom de Deus. Ele tem um plano de shalom para você. É isso que Ele tem para nós. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É isso que Ele quer. Mas quantas vezes estamos invertendo as prioridades e perdendo tudo? Estamos vivendo coisas que estão nos causando dano. E a gente acabou de ler que o plano de Deus não é de fazer dano. A bênção do Senhor enriquece, não traz consigo dores. Provérbios diz isso. Querido, eu não sei você, se você está colhendo o fruto da desobediência, ou colhendo o fruto da desobediência de outros. Porque Jeremias, ele estava certo, mas por causa do erro dos outros, ele foi levado cativo também. E de repente você está pagando o pato de erro de família, de erro de um monte de pessoas que não tem nada a ver. Ou você está vivendo o fruto da obediência de Deus. Mas eu quero te dizer, independente
independente da circunstância, ainda há esperança. Deus ainda tem planos, Deus te ama e o amor dele não muda. Porque quando obedecemos a Deus, até as coisas ruins que nos acontecem, Deus faz cooperar para o nosso bem. Foi assim com José, foi traído pela sua família, jogado na cisterna, vendido como escravo para uma outra nação, e depois que vira governador, ele fala para os irmãos: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Mas para isso acontecer, você tem que estar debaixo de uma palavra, debaixo do plano. Para de querer colocar os seus sentimentos acima da palavra. Para de rebaixar a palavra de Deus nos sentimentos e a gente fica: eu estou vendo, que show da Xuxa é esse? Você já viu isso? Que show da Xuxa é esse? E aí a gente chega assim com Deus: que Deus é esse? Que show de Deus é esse? Que está deixando eu passar por essa situação? Que show de Deus é esse? Que está me abandonando? Que show de Deus é esse? Que me deixou ser traído por meus irmãos? Que show de Deus é esse? Que me permitiu ser ofendido? Que show de Deus é esse? Que me deixou ser abandonado? Ou você fala assim: que show de Deus é esse? Que é tão maravilhoso, que meus amigos e familiares podem ter me abandonado, mas ele não. Que show de Deus é esse? Que ele continua me amando, mesmo eu vacilando, mesmo eu não merecendo, os planos dele continuam de pé, porque ele me ama. Que show de Deus é esse? Que a sua misericórdia se renova a cada manhã, e esse é o motivo de eu não ter sido consumido, e por isso eu estou aqui de pé. Que show de Deus é esse? Que a sua graça, onde abundou o pecado, super abundou a graça. Que show de Deus é esse? Que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e não me abandona. Mesmo eu dando todos os motivos para me odiar, mesmo eu dando todos os motivos para ele desistir de mim, ele continua de braços abertos, falando: filho, eu sei os planos que tenho para você, de fazê-los prosperar, de fazê-los crescer e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, porque sou eu, o Senhor, que está te falando nessa noite. Aleluia. Querido, não tenha medo de entregar o futuro desconhecido para um Deus conhecido. Sabe por quê? O nosso Deus já está. Por isso eu tenho que confiar nele, porque ele já viu coisas que eu não vi, ele sabe de coisas que eu não sei. Por isso eu preciso confiar na palavra dele, por mais que eu não entenda. Ele é Deus, eu não. Porque Deus não é apenas o autor da promessa, ele é o executor dela. Na minha versão ele diz assim: olha o que o versículo diz: porque eu sou o Senhor que conheço os planos que tem para vocês, plano de fazê-los prosperar. É Deus que quer fazer você prosperar, e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. É isso que Deus tem para mim e você, para esse ano 2025, querido. É isso que Deus tem para mim e para você esse ano 2025, querido. Tem alguém que pode aceitar essa palavra, receber essa palavra? Querido, o cativeiro pode atrasar os seus passos, mas nunca pode cancelar os planos de Deus. Querido, o seu pecado, o seu erro pode ter atrasado os seus passos, mas não muda os planos de Deus a seu respeito. Você só mudou a rota, mas o mapa continua o mesmo, o destino continua o mesmo. Ele está te chamando: vem, vem, que eu quero fazer algo novo na sua vida. Deus já está no seu futuro, preparando um caminho. Ele já escreveu, porque ele conhece o seu fim desde o seu começo. Em Salmo 119, Deus fala na palavra que ele tem um livro da nossa vida, um livro escrito da nossa vida. Você tem noção?
é o livro dos planos que Deus tem para mim e para você. E eu falo, Deus, meu maior receio é morrer e chegar lá. Aí Deus vai dizer assim: marido, olha os planos que eu tinha para você. Isso aqui. Mas olha só o que você escolheu. Mas eu quero dizer que enquanto a vida é esperança. Eu quero dizer que enquanto a vida há esperança. E os planos de Deus continuam de pé. E quem sabe a partir de hoje, Deus fala: filho, parabéns. Você viveu meus planos. Querido, pode bater palma para esse Deus, porque tem planos para você e para mim. Querido, quando a palavra diz que eu conheço os planos, a palavra conheço o hebraico, quer dizer iada, fala comigo, iada. Já vai poder falar, se é a palavra em hebraico, iada. Que implica um conhecimento profundo, pessoal e íntimo. Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem. Tem gente careca aqui? Deus sabe também. Querido, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Esse é o cuidado de Deus que Ele sabe do íntimo, do profundo de cada um de nós. 70 anos que foi falado aqui parecia uma eternidade. Mas Deus não queria apenas mudar a geografia do povo, Ele queria mudar o coração deles. Porque de nada adiantaria eles saírem da Babilônia com o mesmo coração que fez ele entrarem lá. Escuta o que eu falei. 70 anos não foi só para Deus poder mudar a geografia e voltarem para Israel. Foi para eles mudarem o coração deles, para que isso não acontecesse mais. Porque de nada adianta você sair da Babilônia e voltar para Israel. Deus quer mudar o coração, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Eu preciso mudar muita coisa, você precisa mudar, e isso é ser igreja, a gente se abraçar em Jesus e falar: Jesus, só você pode salvar o pequeno como eu. Jesus, somente você. E querido, se você, Satanás, quer acusar, você fala que você não é nada, você não é ninguém, olha para o seu passado, olha o que você já fez, já era, querido. Eu quero dizer uma coisa. Martinho Lutero, ele diz uma frase que eu amo, que ele fala assim: quando eu olho para a minha vida, eu vejo que não tem como eu me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo que não tem como me perder. Porque, querido, a Bíblia diz que com vocês, Ele cancelou naquela cruz o espírito da dívida. A dívida que nós tínhamos com Deus foi paga naquela cruz pelo sangue de Jesus. Então, quando Satanás vier te acusar, você pega aqui e fala: Satanás, está pago. Está pago. E Ele me perdoou meus pecados, presente, passado, futuro. Esse é o amor. Pecados que eu nunca tive, Ele me perdoou, sabia? Se eu me arrepender. Porque Ele morreu 2 mil anos atrás, se não eu. Porque se fosse só passado, a gente estaria tudo ferrado. Mas a dívida foi cancelada. Quem pode dar glória a Deus por isso? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, pode celebrar comigo nessa noite. Assim diz o Senhor. Levanta sua mão, querido. Prepare-se para o tempo de restauração. Não tenha mais dificuldades da presente no que você passou esse ano ou o que ainda para você, pois elas estão abrindo o caminho para a manifestação do propósito de Deus. Deus está querendo dizer para alguém aqui: eu vou surpreender você no lugar onde você pensou que estava tudo perdido, no lugar onde você foi humilhado, você será exaltado. Querido, isso é o Deus que nós servimos, Ele tem poder para fazer. Onde você foi envergonhado, haverá dupla honra, e as pessoas vão olhar para a tua vida e vão falar: somente Deus pode ter feito isso na vida dele, somente Deus pode ter feito isso na vida dela. Alguém aceita essa palavra da glória a Deus? Deus te trouxe aqui essa noite só para te lembrar que os planos dele não foram cancelados pelos seus erros, não foram cancelados pelos erros dos outros, porque o seu futuro em Cristo está cheio de esperança. É somente nele que nós temos esperança, é somente nele que podemos viver esses planos.
garantia é Ele. A nossa garantia é Ele. Nunca tenha medo de confiar o futuro desconhecido, o seu ano 2025, a um Deus conhecido. Você não está esquecido. Deus está no controle e os planos dele estão em movimento. Seu cativeiro, o que aconteceu com você de ruim, não é o seu fim. Deus está abrindo portas. Deus está quebrando correntes essa noite e escrevendo um futuro glorioso para cada um de nós. Querido, Deus falou para alguém aqui: eu vejo você